essa temática, né, da migração aí para os Estados Unidos, né, com as caravanas, quando elas começaram, elas ganharam uma outra tônica, né? Então, agora tem essa que está em curso, isso faz a gente voltar um pouco a por que começaram com essa estratégia, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente ver que é uma novidade que tem se buscado. A ideia de caravana, eu até estava buscando mais material para entender um pouco essa lógica, a ideia de caravana é antiga, né? Então, os povos antigos já migravam em caravana. A gente vê, inclusive, textos bíblicos fazendo referência a isso, né? A conquista do Oeste, né? Mecanismo básico de proteção, de segurança. E essas caravanas aí vindo, né, dos países da América Central, né, e atravessando o México, elas foram articuladas, essa é uma novidade interessante, principalmente via rede social. Então, não são aquelas caravanas que normalmente a gente imaginaria de clãs familiares, né? São pessoas que se articulam, ganham também visibilidade, se articulam e ganham visibilidade via as redes sociais e também até subsídio, né? Conseguem se articular e angariar fundos, né? E muda o perfil desse imigrante que antes ia na noite, fugido, escondido, buscando entrar, agora não. A ideia da visibilidade é um mecanismo também de proteção, né? Se sabe quando que eles vão chegar. Então, há toda uma mediatização também desses eventos e um volume muito grande para dizer aquelas práticas de deixa morrer, né? No rio, ou deixa morrer, em outros tantos lugares a gente sabe, né? Deixa morrer em deserto, deixa morrer em rio, né? Isso não vai ser tão fácil de se colocar, né? Esse contexto que o Fred aí mencionou tem chamado muito a atenção porque tinha uma expectativa grande com o início do Biden, né? Porque foi, como o Fred falou aí no finalzinho, uma promessa de campanha. E na Câmara logo andou, né? Então, teve uma certa expectativa de que a lei, né, de cidadania para os migrantes mudaria. Quando a gente olha o volume de pessoas que estão nos Estados Unidos indocumentados, é um volume assustador, são 10 milhões de pessoas. Né? Então, aqui conversando com o Marinucci, que é especialista em migração, ele estava me dizendo, né, como a literatura trabalha com isso. Os Estados Unidos lidam muito com essa ideia de colocar pressão sobre esse imigrante não documentado, né? E como é óbvio que eles sabem onde eles estão, mas deixá-los lá dentro é muito útil, né? Para a economia que gira em torno deles. E uma estratégia que eles usam, que o pessoal na academia lá tem tentado trabalhar, é essa ameaça constante de ser deportado, né? Que então aqueles que a gente imagina todo esse esforço para conseguir entrar para lá, com uma promessa de asilo, seria uma situação bem mais confortável para essas pessoas na caravana. Não tem conseguido porque essa política de fique no México, né, ela é completamente estranha aos nossos protocolos, né? Como é que eu vou dar asilo para alguém que não está dentro do território? Vou ver quem você é para daí ver se vou te dar. Então, garante que a pessoa vai ter a passagem para lá. Não tem nos Estados Unidos, né, do México para os Estados Unidos, experiências que em outros lugares têm sido bem-sucedidas, que são dos corredores humanitários, que não é uma política de Estado, não sei se a Aline conhece, que tem ações organizadas por entidades, por igrejas, tem na França, tem na Itália, eles trazem as pessoas, trazem um lugar e garantem a passagem por outro país e, né, só precisam que o Estado lá carimbe. Isso São seria os corredores humanitários, né? Isso. Isso seria uma saída para esse caso, mas o que acaba acontecendo é que as pessoas estão ficando, e provavelmente vai acontecer com essa caravana também, né? Vão acabar ficando no México em condições muito delicadas, porque passíveis de violência, né? E ao mesmo de violência e de tantas outras, né? Durante a pandemia ainda de mais riscos sanitários, né? São áreas que muitas vezes aí na fronteira também dominadas já pelo crime
e aqueles que estão dentro dos Estados Unidos, que teoricamente poderiam estar numa situação melhor, acabam também sendo invisibilizados, né? São 10 milhões, não dá para dizer que eles não sabem onde estão, mas essa ameaça muito grande da deportação que torna essas pessoas quase que párias, né? E aí tem um professor que eu estava vendo um artigo que eu acho que é bem interessante para quem quiser pesquisar. É um professor da Universidade de Houston, que se chama Nicolas de Genova, tá? E ele trabalha lá com estudos culturais, e ele que fala desse conceito da deportabilidade, dessa tensão que os migrantes que têm, né, às vezes moram 10, 15 anos no país, trabalham, né, mas vivem sob essa de poderem ser deportados. Então, o governo Biden nem consegue resolver essa situação desses não documentados, né, porque essa nova lei de imigração facilitaria isso, né, dessa nova lei de cidadania, reconheceria pessoas que, inclusive, foram como crianças junto com seus pais, né, famílias que ficaram separadas. Então, tem aí, eu lembrei muito dos textos que a gente vê sobre legislação de imigração, né, o princípio da reunião familiar, embora o Fred tenha dito que agora tem essa preocupação com quem está chegando, né, das gestantes, por exemplo, mas sistematicamente a gente vê uma violação desse direito primeiro, que seria a reunião familiar. Então, infelizmente, aquela expectativa que tinha no início do governo Biden, que levou muita gente, inclusive, a pensar, né, nesse processo de buscar, inclusive com a crise da pandemia, mais gente caindo num ciclo de empobrecimento, que já é difícil, né? E, por outro lado, o México também, do que eu tenho visto, não sei, a Aline se acompanhou um pouco, o México parece que cada vez mais cede a essa pressão de controlar a fronteira, né? E, embora tenha que daí, então, a questão é saber se vai conseguir recursos, né, para garantir a segurança dos seus próprios nacionais e dessas pessoas ali em trânsito. A gente não vê muita possibilidade de o Biden cumprir essa promessa, até porque tem a ação, né, da própria corte, que o parecer é para que volte ao maior controle, né?